entrevistado de hoje é Juliano Amistalden, microempreendedor, atuou como consultor e palestrante nas áreas de gestão empresarial. Guitarrista não profissional, roqueiro. Dono do canal Juliano Amistalden Rock no YouTube, onde faz reacts, fala de música e de sua grande paixão, o The Warning. Fala pessoal, estamos de volta hoje para a nossa segunda entrevista para o canal The Warning Brasil. Meu nome é Sacha e eu queria convidar todos para estar participando com a gente aqui desse bate-papo. Oi gente, meu nome é Marcelo, nós estamos hoje aqui com o Juliano Amistalden. Isso. Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Juliano é nosso amigo aqui do TW Brasil e ele vai contar um pouquinho mais sobre ele agora e falar do canal dele. Conta pra gente, Juliano. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar participando do The Warning Brasil oficial. Foi uma coisa que eu não esperava e realmente está fazendo muito bem para mim, inclusive, como você falou aí do canal. Então, meu nome é Juliano Amistalden, sou do Indaiatuba, interior de São Paulo, tenho 38 anos, sou consultor e palestrante nas áreas de gestão empresarial, marketing e vendas, mas também trabalho com representação comercial e agora também virei youtuber. Sobre o canal, foi muito engraçado, porque eu tive alguns canais profissionais e que não deram resultado esperado. E depois disso, eu passei a imaginar o que eu poderia fazer para ter algum conteúdo na internet. Porque eu sempre gostei de ter essa interação, de fazer vídeos. E veio na minha cabeça falar sobre música, falar sobre rock, que é a minha paixão desde os meus 8 anos de idade. Então eu tive a ideia de, sem pretensões, né, eu já tinha o canal criado em si, mas não chamava como chama hoje, que é Juliano Amistalden Rock. Tinha só o meu nome mesmo, Juliano Amistalden. Mas era no mesmo formato, mais ou menos, que você faz isso hoje, ou tinha alguma mudança, alguma coisa? Como que era isso? Não, era mais ou menos o mesmo formato. A diferença é o tipo mesmo de conteúdo. Por exemplo, na parte que eu fazia antes, eu focava muito em fazer mesmo palestras sobre algum assunto. Abordava algum assunto e falava. Eu faço isto também com música, mas eu estou mais focado mesmo na parte de reacts, que é o que realmente começou a dar este retorno de visualização de inscritos no canal. E aí, em julho, foi logo depois, eu lembro muito bem, porque foi no dia 14 de julho, que é logo depois do Dia Mundial do Rock. E aí, eu publiquei meu primeiro vídeo, que foi um vídeo simples, não apareci no vídeo, eu fiz as 10 bandas que eu mais gostava, na época, em ordem de gosto, e aí eu comecei ali. E aos poucos, coloquei um vídeo traduzido, e aí deu aquele estalo que eu vi que tinha muita gente fazendo reacts. Então eu pensei, por que não fazer? E The Warning é uma banda que eu sigo já há muito tempo, desde 2015. Não me pergunte por que o vídeo de Enter Sandman apareceu para mim só em 2015, mas apareceu em 2015. E a partir dali eu comecei a seguir o canal. Era um momento, né? Aí, e quando eu já sabia do potencial do The Warning fora do Brasil, já tinha uma certa ideia, não fazia a total ideia, mas tinha um certo, imaginava que tinha realmente um conhecimento que aqui não chega nem perto. Sim. Mas eu não esperava acontecer o que aconteceu, porque quando eu fiz meu primeiro react de The Warning, começou a ter muito mais visualizações do que eu estava acostumado. E as interações começaram a vir muito de fora. Comentários em inglês, comentários em espanhol, e aí eu fui tentando conversar, vendo que tinha gente da Argentina, do Chile, da Colômbia, que foi por onde elas passaram recentemente. Sim, na turnê. E pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Europa.
Então, eu comecei a ver que realmente elas têm um potencial enorme, mas eu queria estar divulgando elas aqui no Brasil. Então, a partir daquele momento, cada vídeo que eu comecei a criar, eu legendei. Nossa tarefa diária para ajudar nisso. Sim. Então, assim, aí eu comecei a fazer, aí comecei a legendar os vídeos também, por conta desse público de fora que começou a se inscrever no canal. E assim, foi uma coisa, eu vou falar a verdade, foi surpreendente para mim por conta do potencial que eu imaginava, um certo potencial nelas, mas não tanto. É como foi falado na outra entrevista com o Gilberto, aquela coisa, a gente fica assustado de ver tantas páginas, tantos canais dedicados a elas. É uma coisa surreal. A fã delas é muito forte, né? Sim. Apesar da banda, em alguns lugares, não ser muito divulgada, pouco conhecida, mas a base de fã deles delas é absurda, né? É um pouco fiel mesmo. Elas têm uns fãs que são lealdade fiéis enorme. em todo canto. E a partir dali que eu comecei realmente a ver o potencial da banda em si de produzir conteúdo mesmo. E ter um retorno. Retorno que eu digo de visualização, retorno de... Como eu falei, bom, o Marcelo viu um vídeo meu, me achou, né? Me convidou para participar do grupo e, nossa, o grupo, nós nos divertimos muito, é muito bom participar. Né? E que nem eu falo, The Warning, o Marcelo falou uma coisa que ficou na minha cabeça sobre The Warning, né? Que elas são 3 anjos. E não tem outra definição mesmo para falar, realmente é isso. É isso. Muito bem, muito bem. Aí, já comentou alguma coisinha, falou alguma coisinha a respeito, mas eu queria saber seu primeiro contato, como é que foi, na verdade. Você falou que foi pelo Enter Sandman, né? Isso. Vídeo que apareceu para você. E aí você começou a fuçar, correr atrás. Como é que aconteceu isso naquela época? Então, foi assim. Eu sempre gostei muito de ouvir música. Eu nunca fui muito de ver vídeos de músicas, videoclipes. Só que eu tinha YouTube e eu comecei a ver algumas coisas lá por 2012, mais ou menos. Que eu comecei a me interessar. E como eu já era inscrito no canal do Iron Maiden, do Metallica, do Halloween, então assim, aparecia sempre alguma coisa diferente. Foi ali que apareceu para mim, por exemplo, Avenged Sevenfold, foi ali que apareceu para mim também Trivium. Então, eu fui conhecendo outras bandas por conta de indicação da própria plataforma. Só que aí, eu lembro que eu tinha visto alguma coisa do Metallica, e nisso apareceu o vídeo Enter Sandman, e eu olhei o vídeo. Assim, eu toco guitarra desde os meus 14 anos. Na verdade, eu mais arranho do que toco, mas enfim. Aí, eu olhei e falei, não, nossa, 3 garotas, 3 meninas, né, tocando Enter Sandman. A altura eram crianças, né? Não eram nem meninas. Porque eu acho a Dani tinha 14, né? E acho que tinha 8 anos. Aí tinha 9, né? 8, 12, tinha 9 anos, exato. Então, assim, a Paul tinha 11 e a Dani estava com quase 14 ali. Isso. Aí eu peguei, olhei e falei, nossa, deixa eu ver, né? Abri o vídeo. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei admirado, eu também fiquei com uma pontinha de inveja, principalmente da Dani. Eu pensei comigo, eu falei, nossa, olha a facilidade que ela está tocando e cantando o Enter Sandman, e eu tenho dificuldade para tocar essa música. Então, ela consegue não deixar furo na música, né? É uma coisa absurda. Faz as guitarras perfeitamente. O sol. Tudo, é impressionante. E aí o que aconteceu? A partir dali, o primeiro vídeo foi esse. Logo depois apareceu do cover do AC/DC. E depois já apareceu o da Ali tocando piano, né? Anton Diabere ali. Aquilo me quebrou, cara. Aquela menininha tocando piano ali, eu falei, nossa, eu não acredito nisso.
E a partir eu acho dali... que eu tinha 6 anos ali, se eu não me Acho engano. que era, né? Vídeo. É isso, certo? 5, acho que 6 anos. 5 para 6. 5 para 6 anos. E aí eu comecei a ver os vídeos que já estavam publicados delas. E a partir dali comecei a acompanhar. Mas foi imediato. Oi? Foi imediato? Porque Foi imediato. Comigo não aconteceu. Comigo eu vi o Enter Sandman, fiquei meio abobalhado, mas aí esqueci. Aí passou um tempo. Aí o resto da história é outro caso. Acho que eu fui o único. Para mim, realmente foi imediato, sabe? É impressionante. Eu conheci pelo The End, pelo show do Lunário. Foi logo quando elas lançaram. Foi o primeiro vídeo que eu vi delas, foi o The End no Lunário. Depois que eu fui ver Enter Sandman, não sei o que eu fui atrás. Mas todo mundo que eu conheço, o primeiro vídeo é o Enter Sandman, mas não tem jeito. Acho que eu sou exceção à regra. Eu acho que a maioria, né? É Enter Sandman, não tem como. Pro mundo inteiro, praticamente, foi o vídeo, não tem jeito, né? Aí você foi vendo o restante. Eu fui assistindo os outros vídeos e uma coisa que eu falo, quando a gente tem ouvido de músico, muitas vezes nós pegamos certas coisas que normalmente outras pessoas não conseguem identificar. E eu vi já um potencial muito grande. E assim, mas a primeira que realmente me chamou a atenção foi a Dani, depois a Paulina e por último a Ali. Porque assim, o contrabaixo sempre foi uma coisa que eu não tinha tanta ideia de como era tocar contrabaixo naquela época. E depois eu fui vendo que realmente tinha coisa, era muito mais complexo do que eu pensava. Sim. E a partir dali eu fui estudando mais também sobre o contrabaixo, eu conhecia já sobre guitarra, sobre bateria, e aí eu fui vendo o potencial de cada uma delas. E isso eu fui acompanhando, até que saiu o primeiro EP, aí depois veio o primeiro álbum, e aí eu fui acompanhando esse crescimento delas, né? Vamos dizer assim, eu vi elas crescerem, tanto, né, se tornarem de crianças para adolescentes, e agora 3 mulheres, e também a evolução musical. Musicalmente, né, o crescimento delas. Sim, porque foi uma coisa... Quem olha de fora muitas vezes não conhece direito a banda, acha que quem é fã está exagerando de falar isso. Mas não. Não é essa história delas, né? Exato. É impressionante mesmo. Elas justamente isso é um ponto que a gente quer chegar aqui agora. Sabendo que você é um fã já desde cedo, você vem acompanhando toda essa trajetória dela, né? A gente tem esse prazer de vê-las se desenvolverem. O que você acha? Onde vai dar isso? Olha, eu acredito... Projeta alguma coisa para o futuro delas? Eu acredito que elas têm o potencial que elas têm e a dedicação, principalmente, que elas sempre tiveram. Se elas quiserem mesmo, porque parece que esse é o caminho que elas realmente querem na carreira delas. Então, elas vão se tornar... Olha, pode até ser um pouco de exagero nesse momento, mas eu vejo uma febre em breve com The Warning, como a gente viu com Linkin Park, que estourou no mundo todo mundo começou a ouvir. Como muita gente fala, que Linkin Park foi uma banda que fez toda uma geração gostar de rock. E eu vejo esse potencial nelas, porque, além de tudo, elas têm esse talento, claro que aperfeiçoado através de estudo, de dedicação também, mas elas têm também esse talento natural que chama muita atenção. E eu acho que elas vão se tornar uma das maiores bandas de rock dessa geração. É isso que eu queria saber. E vão ser comparadas com grandes bandas da história. Exato. Eu tenho certeza disso. Só um adendo aqui, você está falando do talento delas e da dedicação, não sei o quê. A gente não pode esquecer nunca de falar do apoio que elas tiveram desde pequenas, né? Sim. Luiz, Mone, entendeu? O Rude, depois, quando chegou. O apoio dos pais foi uma coisa fundamental, né? Foi o que calçou ali, que deu base para elas poderem chegar hoje onde estão e crescer ainda mais, né? Essa palavra mesmo, a base.
Eles montaram um alicerce ali, e acho que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer de mencionar o trabalho do Luiz e da Mônia ali junto delas, porque senão acho que não estariam onde estão hoje, talvez. Sem dúvidas. A base familiar delas é sensacional, né? São poderosas mesmo. Eu acho que até os valores que elas têm, né? Isso passa, né? Passa para os fãs, passa para todo mundo. Você vê, outro dia, não sei quem comentou numa das páginas do Facebook ainda, eu acho que foi até o Anthony que falou alguma coisa, que os fãs do The Warner são uma coisa totalmente diferente de tudo que ele já viu na vida dele. Assim, um tipo de fã diferente. E realmente, né, você vê que a gente participa de todos, nós somos, né, no nosso caso do fã-clube do The Warner Brasil, mas a gente está no The Warner de todo canto, Japão, Ásia, e eles estão lá aqui com a gente também, e todo mundo conversa e interage. Isso é uma coisa que eu tenho 40 e tal anos, quase 50, de rock, e nunca vi isso acontecer com outra banda. Basta você ver, o Juliano que entrou agora no Facebook já deve ter percebido, né, Juliano? Sim. De 1680 que a gente está hoje, mais ou menos, 250 são brasileiros. E aí? Teve um comentário. Eu teve um comentário no meu vídeo que eu postei, acho que eu postei ontem. Chamou muito atenção o comentário. Depois eu vou até compartilhar com vocês. Foi um comentário longo, que foi do vídeo que eu fiz em homenagem a Ale. E assim, o que a pessoa comentou no vídeo, o Antônio, ele me segue já faz algum tempo. Eu já vi os comentários dele. Então, assim, o que ele colocou nesse comentário resume realmente o que o Sacha estava falando. É diferente. Elas têm realmente algo diferente, cara, que a gente se apaixona por elas de uma forma que que nem foi falado, a estrutura familiar, do talento, mas assim, elas têm essa interação com os fãs. Que é uma coisa que você não encontra normalmente em grandes artistas. Não é normal. Não é normal. Vai de encontro com o que eu te falei, né? Os anjos. Exato. Isso mesmo. Tá bem por aí. É bem isso mesmo. Cara, eu vou entrar numa questão meio polêmica aqui agora, de fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. Como realizador de reacts, né, que você faz muitos, assim, eu vejo os seus reacts também na sua página, e aí a gente cai, assim, uma base de fãs grande, um monte de páginas dedicadas a ela, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no TikTok, a gente tem páginas espalhadas para todo mundo, inclusive no Brasil, temos algumas páginas em relação à banda, né, falando da banda de fãs. O que acontece, cara, para não estourar? Qual é a sua opinião? Por que ainda não aconteceu? Aqui na Europa, por exemplo, elas estão estouradas, fizeram um turnê ano passado, vão fazer turnê agora em abril de novo, vão tocar em Wacken, foram confirmados no festival em Madrid também, para julho. Quer dizer, elas estão acontecendo de tal forma aqui. E aí no Brasil, não sei, a coisa parece que fica meio à parte. Não sei, pior, nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos, Argentina, Colômbia, Chile, Peru. Até algum adendo. Essa semana eu estava escutando até uma rádio aqui em Portugal, chama M80, a rádio. É assim, toca um pouco de rock, toca um pouco de pop, toca algumas coisas. Essa semana eu liguei, assim, estava no carro de um conhecido meu voltando do trabalho, estava tocando More na rádio, cara. Eu acho que por conta do anúncio do show delas, que elas vão tocar aqui em Lisboa. Vocês viram ontem no grupo? Eu vi o pessoal falando no shopping, não sei aonde, tocando também, né? Mas porque estava numa playlist, né? Foi sem querer. Acho que foi sem querer. Mas aqui, assim, eu vejo que faz um sentido porque elas estão vindo tocar. No passado, elas não tocaram em Portugal. Elas tocaram na Espanha e para lá não chegaram a vir a Portugal, né? No passado, não, esse ano, né? Foi em junho desse ano o turnê aqui. E aí, acho que por conta dessa apresentação delas em abril que vão ter aqui, a mídia está tá fazendo alguma coisa. Então, eu escutei, tocando já 2 vezes, escutando More na rádio. E é uma coisa que aí no Brasil não acontece, né? Tem um monte de fãs também. O que é a sua opinião, Juliano? O que você acha que acontece? Ou o que não acontece?
É isso mesmo. Não acontece. Eu tenho um casal de amigos, né? Que eles são músicos, tocam rock. E assim, acompanhando a carreira deles, acompanhando eles nos shows em barzinho ou até em alguns eventos, realmente é complicado. Por quê? A imprensa aqui no Brasil, eu vejo a mídia no geral, eles ou vão conforme a onda de bandas já conhecidas, ou dentro do que está sendo consumido naquele momento. O rock no Brasil hoje, já faz alguns anos, está realmente cada vez mais fraco a divulgação. Mais marginalizado, né? Eu acho, concordo. Então, mas é esse o ponto. Eu acho que aqui no Brasil o grande problema é cultural. Por quê? O que acontece? Nós vemos tantas músicas e tantos tipos de músicas que tem aqui no Brasil, que são músicas vulgares, que são músicas ruins, que você vê que o cantor ou cantora não tem talento nenhum, não tem talento nenhum, mas já não querendo criar, mas já criando polêmica, né? Estão na mídia porque há um consumo em cima disto. Mas por que há o consumo? Porque, infelizmente, a base cultural aqui é isto. Eu admiro muito a base cultural de outros países exatamente por isso. Porque nós vemos que em outros países tem uma percepção diferente, não só da música, mas da cultura no geral, de tudo. E aqui no Brasil, falar a verdade, o brasileiro é preguiçoso. Exatamente. Eu lembro quando eu via rock na minha adolescência, era um pequeno grupo. Só que era um pequeno grupo que todo mundo sabia, nós não tínhamos vergonha nenhuma de falar, nós não tínhamos preconceito nenhum, ninguém falava, nossa, mas acontece isso, acontece aquilo. Então, e respeitávamos o gosto dos outros na época. Eu peguei, vamos dizer assim, começo da década de 90, era aquela coisa era sertanejo romântico, era pagode, e depois surgiu o axé. Então, assim, o rock sempre ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Já faz muitos anos que o rock não emplaca novamente aqui no Brasil. Então, isto também está me deixando preocupado por conta de realmente uma banda como The Warning, por exemplo, não aparecer na mídia aqui. Exato. E, inclusive, nas mídias especializadas. É este ponto que me incomoda mais ainda. Nas próprias mídias especializadas, nós vemos muito pouca divulgação. Então, a preguiça e a mídia especializada que não quer que correr atrás, eles querem que venha até eles. Sim. É mais fácil divulgar o que já está consolidado, né? O que já está. Teve, por exemplo, essa semana tivemos um anúncio do show do Iron aí no Brasil, né? Sim. Já está pipocando, tem até jornal da Globo e pronto, desculpa o nome, menção, não é merchandising para ninguém, mas até em jornal de canal grande eles fazem matéria, não sei o quê, entendeu? Pois é. É difícil de entender, é complicado. Não sei se é porque dá mais retorno, talvez a gente sabe que tudo é plata, né? Não tem jeito. Ao mesmo tempo, ontem eu estava vendo um react, tá? De um cara que se diz metaleiro, vamos dizer assim, né? O cara gosta de metal. E ele estava dizendo, ele é americano, tá? É a primeira vez que ele fez um react para The Warning. Ele diz que ele não sabe como é que essa banda não explodiu ainda e que também não sabe como que essa banda não tem milhões de visualizações. Olha que lá nos Estados Unidos elas fazem quase que 2 turnês por ano, né? Exatamente. Elas estão sempre para lá. Então é uma coisa também que a gente não consegue entender muito esse tipo de, né? De quando é que a banda chega e pronto, cheguei, agora tomei conta do mundo. Qual é o momento, né? Que fica chato que acontece isso. Exatamente. E tem uma hora que ele vai se consolidar, né? Mas... e o movimento lá fora hoje,
aquele casal de amigos que eu comentei, eles fizeram uma tour há poucos meses atrás para os Estados Unidos, e eles falaram que o que se ouve mais hoje é o pop e o trap. Então, assim, o rock até lá tá um pouco assim, mas assim, é claro que tem mais divulgação, é bem mais conhecido, tem muito mais fãs que falam, não, eu sou roqueiro e acabou, do que aqui, claro. Mas tem também esse ponto do momento também não ser tão forte quanto já foi. Tem isso também. Uhum. Porque talvez nesse momento não existam grandes bandas, né, exponenciais assim, surgindo. A gente tem a The Warning, tem algumas bandas, mas não existe um movimento, né, acontecendo. A gente teve aí nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, depois também veio, você falou do Linkin Park, o Nu Metal, não sei o quê, eram movimentos, né, eram algumas bandas que faziam um movimento, e assim, o coletivo a gente sabe que é mais forte, né, se consegue um resultado mais forte, e nesse momento eu não vejo acontecendo. Você tem bandas muito boas, mas pontuais, assim, uma aqui, outra ali, né? E não sei, parece que rema contra a maré. E aí no Brasil acho que a maré é mais complicada ainda, é mais difícil. Né? E com isso a gente vê todo dia no Facebook e em outros canais da gente, as pessoas falando as mesmas coisas, né? Há 30 anos eu não via surgir uma banda tão boa que me chamasse tanta atenção, né? Pois é, pô, a gente é do old school, do rock and roll também, a gente tem a mesma sensação, né? Sim, tem muitos que... E elas são old school, né? O rock do The Warning, na minha concepção, é hard rock old school, não tem outra coisa. A escola delas é essa, entendeu? E faz muito tempo que não aparece alguma coisa nesse sentido mesmo, uma banda nesse estilo, tão competente quanto elas, né? Realmente. É complicado. Pô, vamos ver se acontece ainda, né? Em algum momento isso vai ter que acontecer. Agora eu vou pegar no pé do Juliano. Lá vem. Sabendo da sua preferência. Achou que ia ser molezinha, né, filho? Seu amor platônico. Isso eu já imaginava. Sabendo do seu amor platônico, da sua preferência pela Lê. Bom, vamos meter uma questão aí, também é um pouco polêmica. Mas vai tomar uma puxada de orelha depois, Marcelo. Depois que você conversar aí, eu tenho uma puxada de orelha nele. Mas pronto, vamos lá. No Juliano. Bom, então vamos lá. A gente que conhece elas há muito tempo, né? Desde criança, né? A gente começou a ver os vídeos delas ainda criança, a gente não teve tanto essa impressão como as pessoas têm agora, o que eu vou te falar. Mas muita gente, tá? Assiste a Alê tocando, vamos dizer assim, e começa a prestar atenção na banda por causa dela. Tá? Pode ser até que aconteça, como deve acontecer com as outras duas também. Mas todo mundo sabe que a Alê é a que mais chama atenção e é a que mais, né, provoca esse tipo de sensação, assim, oh, meu Deus, quem é essa pessoa? Né? Você acha que isso é sempre bom para elas ou isso pode prejudicar também? Olha, eu acredito que como elas são muito unidas, que isso dá para perceber, não acredito em prejudicar, mas tem que ter um trabalho muito bom por trás para administrar isso. Porque realmente isso acontece mesmo. A Ale tem uma... eu falei no vídeo, né, sobre ela, que é de charme. Ela tem algo a mais que realmente chama atenção. E isto faz realmente com que a maioria das pessoas, dos novos fãs principalmente, como você disse, presta atenção nela. Aí depois tem a banda em si, as outras duas também, elas também são lindas, mas eu acho que se ter esta estrutura muito bem feita por trás, eu acredito que não prejudique. Porque eu não vejo ego em nenhuma delas. Sim. Então, isso é bem... É o mais importante, porque nós que somos, como o Sacha estava falando, do old school, quantas bandas acabaram ou tiveram altos problemas por causa de ego.
E isto, aparentemente, até hoje, não enxerguei isto em The Warning. Espero que realmente não aconteça, mas e pela educação que elas tiveram, pela pessoa que nós vemos que elas são, eu acho muito difícil de acontecer. Mas, que nem eu falei, tem que ter uma estrutura por trás para administrar bem isso. Uma gestão muito boa, né? Tanto da carreira quanto psicológico também, né, cara? Porque também, Sim. se as meninas não tiveram infância, não tiveram adolescência, né, elas estão em cima de um palco desde o... A Ale está em cima de um palco desde os 6, 7 anos de idade, né? Você Sim. percebe, por exemplo, o vídeo em comemoração aos 10 anos de carreira delas, que foi feita a homenagem, você vê que os 10 anos mexeu demais com elas. Pelo menos eu percebi isso, assim, foi uma coisa... porque é aquela coisa, quando tem aquela pergunta que nem a gente comentou, né, Marcelo? Quando chegam para Dani e falam que esses 10 anos, né? Pois é. Qual é o preço? Qual é o preço? O preço, e ela olha para a câmera, você já percebe que ela se emociona. Ali eu já me quebrei. Cara, porque a gente sabe, né? O preço foi a adolescência. Sim. Perdeu. Tiveram que abdicar de abrir mão de um monte de coisas, de viver o que crianças e adolescentes normais vivem em função da música. Né? Exato. Sim. A Paulinha fala, né? Foi metade da minha vida. Exato. A Alejandra fala, não crescemos como crianças normais. Né? Eu até acredito que até o lançamento do 21 Century Blood não houve tanto. Elas conseguiram aproveitar até ali. Mas a partir do momento do lançamento do Queen of the Modern Scene, a coisa ficou feia. Elas começaram a começaram a fazer muito show. Aí... Turnês extensas e não sei o quê. E esse ano, acho que tinha 75 shows nesse ano. A turnê delas, acho que foram 75 shows esse ano, né? Esse ano foram 75. Porra, é bastante. Show pra caramba, né? Pois é. A Mayday Tour foi gigantesca, né? Foi enorme. É impressionante mesmo. Mas tem que ter uma gestão muito boa, né? Tem que administrar. Eu acho que também pelo lado, assim, tipo, vamos dizer... Não só pelo lado dela, mas pelo lado, assim, você se interessar por uma banda, pelo visual, às vezes é uma coisa que também não faz bem. Sim. Entendeu? É o conteúdo, né? Você tem que ver. Exatamente. Entendeu? Então, aquilo ali está mais sendo machismo do que outra coisa. Né? E está pensando de ficar olhando a belezura lá, tocando... Né? Mas a gente sabe que rola, né, Marcelo? A gente sabe que isso acontece muito, né? Até no último papo que a gente teve com o Geraldo também comentou, frisou isso. Nós falamos sobre a questão do machismo dentro do rock. Uma coisa que existe, escancarada mesmo. Vê muito comentário machista por aí. Eu mesmo tenho exemplos de quando eu comecei a publicar os vídeos sobre The Warning. Foram poucos, mas eu tive alguns comentários bem... fala a verdade, imbecis. Né, assim. Eu lembro que você até comentou no grupo com a gente também, alguns comentários. Então é complicado. A mulher ainda no rock, ela enfrenta muito preconceito, não só por ser mulher, mas por ter este olhar, que nem você falou, desse olhar machista. Ela é bonita? Legal. Não é bonita? Não quero saber. Eu lembro de uma entrevista que eu vi da Simone Simons, do Epica. E o próprio repórter fez uma pergunta assim que eu achei muito, como você falou a palavra, deselegante para ela. Muitos dizem que você é a mulher mais bonita do metal sinfônico. Você acha que isto faz diferença? E ela respondeu tipo assim, olha, eu espero que não seja só pela minha beleza que as pessoas me seguem o Épica, porque espero que seja pelo talento, porque uma hora essa beleza vai acabar. E deu risada para... Onde eu queria chegar com a pergunta. Pois então, sabe, é complicado. O talento continua para sempre, né? O talento, o musical, isso é delas, né? Mas
Pois é. Você vê aí artistas aí do mundo inteiro, aí, tipo Stevie Nicks, as irmãs do Heart, né? Todas já estão bem com idade, né? Então vão perder o interesse na música delas por causa disso. Pois é. Elas não são mais quem a eram. primeira geração ali de mulheres, né, no rock. Isso. Pois é, exatamente. As desbravadoras da coisa toda. Sim. Tudo bem. Juliano, eu vou te fazer outra pergunta aqui, um pouquinho complicada. Nós vimos alguns vídeos que você lançou aí, você está saindo com uma série de vídeos agora, os 5 mais. Você soltou já dos 4 primeiros, inclusive agora há pouco, hoje ainda você soltou do Error. Sim. Já dei uma olhada lá, eu vi. Música favorita, álbum favorito, é possível destacar alguma coisa? Ou... na minha opinião, é impossível. Aquelas 5 mais que você fez no Queens of the Murder Scene, eu já não conseguiria, cara, porque para mim o disco eu acho isso perfeito também. Para mim é um dos melhores discos de rock que já foram produzidos, escritos, é o Queen of the Murder Scene. Não tem por onde, cara. É absurdo aquilo. Eu não conseguiria ranquear aquilo. O que eu usei para fazer esses vídeos foi mais a parte mesmo do significado da letra da música para minha vida. Tá bem. Então, assim, mais pessoal a coisa mesmo. Por isso que eu até falo no vídeo, eu falei, provavelmente vocês não irão concordar porque eu passei pro meu lado pessoal mesmo. Então, eu fiz o ranking por isto, mas se for por ranquear qual é a melhor música realmente de cada disco, ou qual disco é melhor, se for do contexto geral, vamos analisar tudo, o Queen é imbatível. Queen of the Murder Scene, porque é um conjunto, né? O Queen é um conjunto, né? Não é uma música, é um disco. Não tem. O álbum conceitual tem isso, mas elas arriscaram muito também, né? Porque um álbum conceitual, se dá certo, acontece o que aconteceu. Agora, se dá errado, se começa errado, não dá para consertar. Eu lembro que estoura ou afunda, né? Não existe. Eu lembro que quando saiu, eu já peguei, já baixei, coloquei na minha playlist, falei, vamos ouvir. Porque naquela época elas não lançavam ainda singles. Sim. Aí eu peguei, já abri com Dust to Dust, com a Paulina cantando. Quando eu ouvi Dust to Dust, eu falei, que é isso? Aí eu falei, nossa, né? E aí você vai. Uma música que eu amo desse álbum, eu vejo pouca gente comentar, mas a Crimson Queen, que é a segunda faixa. Eu ia falar isso agora, e até te dar os parabéns que você ranqueou ela como terceira, né, no seu lado. Isso. O Queen é linda, aquela melodia, Dani cantando aquilo é maravilhoso. E pouca gente fala nessa música, né? Sim, até chama minha atenção às vezes, porque falam das outras, mas esquecem dessa. E nossa, é uma música, para mim, é perfeita. Do começo ao fim, a melodia, a harmonia, a voz da Dani não precisa nem falar. A construção da música é fantástica. Mesmo. Sim, uma letra espetacular, como todas as outras do álbum, mas realmente de álbum é isso. Agora, a melhor música, cara, aí realmente não tem como falar assim, é essa. Fica complicado de falar. Né? Assim, a gente tem, o Marcelo, acho que na última entrevista até brincou, que cada dia a gente acorda com uma música preferida, né? É verdade. Essa lista que eu fiz semana que vem eu posso mudar. Os reacts, eles têm todo mundo fala a mesma coisa. É a preferida até eu fazer o próximo react. É verdade. Exatamente. Até lançar a próxima música ou você começar a escutar muito mais a próxima música também. É que nem se eu fizer uma pergunta para o Juliano agora, que não estava mas me veio na cabeça agora. Será que Queen of the Murder Scene vai ser, depois do próximo, ainda o melhor disco deles, imbatível? Boa pergunta. Pelo que você já viu, nós já vimos 2, talvez 3 músicas, né? A gente não sabe se More vai entrar ou não. Eu não sei, talvez More aconteça como aconteceu de repente com Narcisista. Narcisista, seja um single, né? e permaneça assim. Do álbum, né? Sim, pode ser que aconteça isso, mas assim, More
foi uma surpresa agradável para mim. Eu já vi alguns comentários a respeito de More, nossa, mas elas deram uma fugida e tal. Só que se você olhar o contexto de More, a propaganda que elas fizeram, então assim, parece que foi tudo pensado já. Já é uma coisa muito já construída para aquilo. Uma coisa que eu também acho, desculpa te interromper, sim, tem tudo a ver com o comercial da Pepsi. Sim. Parece que foi feito para aquilo já, né? Exato. Por isso que foi mais popzinho, uma coisa mais nessa pegada delas. Mas foi uma música muito bem feita. E o que elas fizeram ao vivo com o More ficou espetacular. Isso, absurdo. Isso. Ao vivo elas meteram o rockzão ali mesmo. Sim, agora, com a chamada High Cat, eu não sei não, hein? Se vier todo nesse molde... Assim, a Dream hoje é a minha música preferida. Não tem jeito. Eu consigo ver hoje daquela música. É uma música que não sai da cabeça, né? A melodia é linda, o refrão é fantástico, a letra também é absurda, também é difícil de cantar, é uma letra complicada de se cantar, mas a Dani interpreta aquilo maravilhoso. E as nuances da música, quando ela quebra aquela que vai para a parte mais lenta, porra, é absurdo, cara. É absurdo. Não, é aquela coisa. Eu acho que o disco novo deve vir nessa pegada. Eu espero, pelo menos, que venha, porque assim, provavelmente Raiked e Six já entram no disco novo, são músicas do disco novo. Né? E as duas seguem mais ou menos a mesma linha, vamos dizer assim. Então eu acho porque, que assim, vem coisa boa aí, eu acho que vem coisa pesada por aí delas. Como o Marcelo falou, se o Queen vai continuar sendo o melhor, pelo que eu ouvi das duas músicas novas que ainda não foram lançadas, só foram tocadas ao vivo, talvez seja superado. Assim, porque é o que você estava falando. Cara, o Give Me Something to Believe não sai da cabeça, cara. Às vezes você tá do nada, você tava cantando. Então, assim... Eu pareço louco aqui na rua, com os fones de ouvido, escutando e cantando no meio da rua, o povo já acha que eu sou meio maluco já. Então, assim, realmente, se vier realmente com essa pegada que foi apresentada no show ao vivo, eu acho que esse álbum tem tudo para ser realmente o melhor da carreira delas. Eu acredito que vai ser o que vai explodir a banda. Pois é, eu acho, para mim, 2024, falei contigo esses dias, né, Marcelo? Para mim, 2024 é o ano delas. Eu acho que elas vão chegar com os dois pés na porta mesmo e já estão, né, esse ano, que é a hora que está terminando, já fizeram consolidar a carreira dela no México, com os shows que houveram lá. Mas eu acho que agora, esse ano, com essa história de show aqui, turnê, elas estão encabeçando, né, cara? Elas estão fazendo uma baita de uma turnê pela Europa em abril, um monte de países e todos os shows como headliners, né? Sim. E aí depois ainda toca no Festival de Madrid e fecha em Wacken, assim, eu acho que é para coroar o ano delas mesmo. E ainda acontece muita coisa, né? Provavelmente depois de Wacken ainda tem turnê, porque Wacken sem dúvida. Eu tinha dito que 2023 seria o ano delas, mas foi o ano que as portas se abriram. Elas começaram a trilhar o negócio mesmo. Isso aí. Eu acho que foi um ano de descobrimento para elas mesmo também. A questão da turnê aqui, da primeira turnê pela Europa, eu acho que foi meio que um descobrimento. Elas meio que pagaram para ver qual seria a reação, o que ia acontecer. E já tá aí, né, cara? Tem um monte de shows aqui de abril na Europa já esgotados. Eu já ouvi falar hoje que tem alguns lugares aí que eles já estão trocando de casa, porque vendeu muito rápido os ingressos, como foi feito em junho aqui. Eu vi da França, parece que aconteceu isso, né? Oi? O show da França parece que já aconteceu isso. Trocaram. Na Espanha, foi em Madrid, cara, o show de Madrid. Eles mudaram a data, eu até tinha passagem comprada para ir na primeira data que era, e aí elas trocaram a data, anteciparam o show para poder tocar era para tocar no Moby Dick, se eu não me engano, que era uma casa menor. Isso, né? E aí era para ser no domingo, no Moby Dick,
Elas iam tocar sábado em Barcelona e domingo em Madrid. E aí elas anteciparam para sexta e foram tocar no Choco, que eu acho que era 800 pessoas a capacidade. E aí esse ano elas tocam no ano que vem, né, no La Rivera, em Madrid, já é uma casa para quase 3.000 pessoas. Quer dizer, elas já estão dando um pulo, né? O Lave aqui em Lisboa, que é onde é que elas vão tocar também, são 2.800 pessoas que cabem. Então, assim, já são shows grandes, considerados... É um belo salto. Grandes, uma alta estrutura, um público bacana, e tá vendendo, assim, alguns já sold out vendidos e outros muito bem encaminhados. As vendas de bilhetes. Vai ser sucesso, então, não tenho a menor dúvida disso. Também acho. Juliano, fazer o seguinte, a gente vai depois deixar na descrição aqui do vídeo, do pessoal que está assistindo, alguns vídeos seus, né? Queria comentar também o maravilhoso documentário que você fez da história. Pessoal, vale a pena assistir. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Vocês buscam lá pelo documentário da história do The Warning, contado aí pelo Juliano. Foi muito legal. E agora, Juliano, passe livre aí para você falar o que você quiser, deixar algum recado aí para os fãs, para os teus fãs, para os fãs do The Warning, aqueles que nem sabem que vão ser fãs ainda. O que você tem para dizer? Já estou descobrindo. Deixa eu só puxar a orelha do Juliano antes, Marcelo, que eu havia dito. No seu vídeo que você faz ali de Escape the Mind, do EP, você colocou como Escape the Mind em segunda versão de piano, né? Feita para Paulina, magistral também. E colocou Free Falling como a música top, né? Você tinha que ter colocado ele Take Me Down, meu amigo. Porque senão, nossa amiga Ali vai puxar sua orelha, entendeu? Deixa eu chegar nos ouvidos dela que você não escolheu Take Me Down para colocar como primeira. Pois é, acabou, viu? Ela arranca minhas duas orelhas. Vai te puxar as duas orelhas. Mas prometo que a gente não conta nada pra ela também. Depende, né? Se chegar na Money, já era. Mas assim... Pois é. Não, mas assim, eu acho... Eu vou dizer para todo mundo que começou a acompanhar agora ou aqueles que já acompanham há tempos. O meu sentimento a respeito do The Warning é muito diferente do que eu já tinha sentido por qualquer outra banda. Porque assim, uma coisa é você conhecer uma banda, todo mundo já adulto, todo mundo já ali músico, que começou lá, já tem alguns anos de tocar em barzinho e fazer isso, de repente foi crescendo, estourou, se tornaram grandes bandas da história do rock. Outra coisa é você pegar desde o começo. É que nem eu falei no vídeo, não importa se você... Foi no encerramento do vídeo que eu fiz a respeito da história delas. Não importa se você conheceu elas lá em 2013, 2014, 2015, ou se você acabou de conhecer. Se você pega e vai procurar saber a história delas, você se encanta. Sim. E isso, para quem veio acompanhando essa evolução delas, vendo o potencial que elas têm, inclusive a composição delas, é uma coisa surreal. Pois é. Que nem eu estava falando com um amigo meu outro dia. Ele é muito metaleiro e tal, ele gosta assim, até de coisas mais pesadas do que eu. Ele é mais assim, parte de death metal, black metal. Heavy metal, ele é uma banda ou outra, então mas eu apresentei para ele. E ele falou, nossa, legal, gostei do som delas. Falei, nossa, vindo de você, né? Aí ele falou assim, eu falei, mas se você conhecer a história, aí que você vai... Aí ele assistiu meu vídeo. Aí ele falou pra mim, cara, olha, realmente não tem o que falar. Não, ele falou, eu vou ser sincero, não é uma banda que, você sabe como é meu gosto, não vou ficar ouvindo, mas admirar eu já admiro. Então, não tem como. A gente tem um sentimento... gosto musical que a pessoa tenha, como elas são hard rock, elas são a base do rock mesmo, o som delas,
todo mundo gosta, né? Quem gosta de rock, Sim. independente do segmento de rock, não tem como não gostar, né? Do som delas. Porque é o que eu falo, eu acho que a palavra que talvez resume o sentimento que acho que todo fã tem delas é orgulho, cara. Sabe? Você tem orgulho delas, porque você sabe das batalhas, você sabe das dificuldades, mas a gente sabe, como foi dito antes, do apoio que teve, da dedicação que elas tiveram, de todo o contexto que fizeram elas estarem onde elas estão hoje. Então, essa admiração que nós temos por elas não é à toa. Elas construíram isso. Eu lembro muito durante a pandemia que elas começaram a fazer muitos vídeos ali, muita interação com os fãs. As lives, como eu disse, as lives, tal, sozinha, a Dani sozinha, às vezes a Paulina, às vezes a Alejandra. Então, assim, delas, né? aí todas juntas, aí ou só duas delas, e sempre interagindo. Elas mostraram uma simplicidade, cara, que você não vê. Verdade. Tem gente que parece que tem assim, gosta de ter fãs, sabe que depende dos fãs, elogia os fãs, mas na hora que precisa ter esse contato mais próximo, que seja por uma rede social, não tem. Não existe. Não se dá elas trabalho para. E isso elas sempre fizeram super bem. Então, assim, esta aproximação que elas têm com os fãs que faz com que realmente elas sejam apaixonantes. E, como eu disse, todo fã sinta orgulho de ver onde elas estão e ter essa ideia realmente, como nós falamos há pouco, de projetar um futuro ainda maior para elas. É por causa de todo esse contexto. The Warning é uma das bandas que mais me encantaram. Que nem e desde quando elas eram crianças. Não é de agora, cara. Então, assim, é uma coisa que às vezes é inexplicável. Porque eu sempre fui muito fã de 3 bandas: Iron Maiden, Metallica e Halloween. Para mim, assim, sempre foi meu top 3. E quando eu comecei a fazer os vídeos no meu canal, eu precisei aprofundar o meu conhecimento sobre o The Warning por conta do público que começou a me assistir. Sim. E com isso... E é um público que conhece muito da banda, porque acompanha o crescimento delas desde sempre, né? Exato. E assim, tinha muitas coisinhas que simplesmente eu não lembrava, ou realmente eu não sabia. E aí eu fui vendo aquilo e, de repente, elas estavam ali no meu top 10, elas entraram para o meu top 3. Então, assim, foi uma coisa surreal, em pouco tempo. E assim, como eu falei, quem me acompanha, já se inscreveu no meu canal, assiste, comenta. Primeiro tenho que agradecer, porque realmente o pessoal que me segue é muito ferrenho mesmo, de ver todos os vídeos, de procurar comentar. Os que comentam sempre comentam alguma coisa. E aqueles que estão chegando e conhecendo, e para quem está conhecendo The Warning agora, a dica que eu dou: não conheça só as músicas, não. Pesquisa sobre a história delas. Veja como que é. Porque quando você vê a história delas, aí que você vai começar a entender o que é ser fã de The Warning. Aí a paixão... Faz todo sentido, né? É um contexto. A paixão aparece. Exato. É a opinião de todo mundo, né? Todo mundo que conhece, a gente vê o pessoal comentando nos grupos, nas páginas, todo mundo, conheci, escutei, me apaixonei. Não tem um que escuta e fala, não, bandinha meia boca, alguma coisa assim. É impressionante. Todo mundo que escuta e conhece um pouco da história se apaixona de cara. Os haters mas esse daí já nem dou bola, não dou nem alpiste para esse povo, mas não vale a pena. Não tem que considerar. Eu fico impressionado como tem. Outro dia eu estava vendo os comentários numa página deles lá, absurdo. Sim.
E aí você vai ver, o cara acho. não conhece nada de música, na maioria das vezes não conhece nada de música, não conhece Não conhece nada sobre a nada banda. dela. Às vezes não Pois é, conhece porque eu acho nada assim, dela. você que fala mal, vai procurar se informar primeiro, né? Vai buscar material, né? Cria-se uma opinião E- formada em cima de fatos, né? Não simplesmente falar por falar, entendeu? Porque, assim, um exemplo, no vídeo lá que foi feito pelo DTM, né, se eu não me engano, que elas apresentaram os instrumentos. Sim. No da Dani, teve um comentário no React que eu fiz do vídeo da Dani, que eu achei muito interessante. Tem músico que não saberia nem operar a pedaleira que a Dani usa. E realmente é isso. A parte técnica delas é surreal. Por exemplo, a Ale, ela usa muito o overdrive no baixo. E isso faz um complemento, principalmente para o ao vivo, que é espetacular. E é justamente a função de completar a música, né? De dar a base que a Dani precisa. Fora, claro que, como a gente já comentou, a Dani não deixa furos na música. A Dani faz uma coisa assim que não deixa espaço nenhum e vazios. E aí tem os samples também orquestrados magistralmente pela Paul, né? Ela tem a Paulina do lado ao vivo ali, e ela orquestra, né? Ela que rege aquilo tudo nos shows ao vivo, que é absurdo aquilo, né? Como foi comentado no... comunicam os olhares ali nas horas dos shows, nas músicas. Sim. É impressionante, né? Na entrevista com o Gilberto, né, que foi falado de... Acho que até o Marcelo comentou, mas eu ouvi que tem piano em tal música e tal. Assim, é claro, é como o Gilberto falou, tem que ter a tecnologia para ajudar. Sim, porque só que entra naquele ponto que você comentou, Sasha, que eu lembro. E se errar? É difícil, cara, tocar em cima de simples. É difícil. Você tem que estar no tempo ali certinho. Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei no grupo, como é que fica o som de cada instrumento, cada música. Eu vi. Você tocava com aquele metrônomo no teu ouvido, pleque, 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 o tempo inteiro ali, é complicado. Mas é o que o Sasha falou, muitos não entendem de música. Ali, um ensinamento musical muito forte. Sim. Não consegue. E elas fazem isso perfeitamente, tanto em estúdio quanto ao vivo. Cada vez melhor, né? É verdade. Então aí, Juliano, né? Então. Gostamos muito de bater esse papo. Deixa os redes sociais aí, Juliano. Convido o pessoal para entrar lá no seu página. Quem no quiser. Facebook agora, né? Agora também. Só o The Warning para fazer eu voltar a ter conta no Facebook, sabe? Olha, você quer um motivo melhor que esse? Não existe. Eu não vejo motivo melhor. Mas assim, tanto o Facebook tem a página, né? Eu criei o perfil, mas eu tenho a página, já criei minha página. YouTube, Instagram, todas a mesma coisa. Juliano Amistalden Rock. Coloca lá @Juliano Amistalden Rock, vocês conseguem me achar nessas redes sociais, Instagram, Facebook. E tem também o TikTok. Só que o TikTok, por conta de diretrizes do TikTok, não dá para postar os vídeos lá. Então, só alguns trechos. Então é melhor seguir o Instagram. Porque por causa de monetização, lá tem um limite diferente do YouTube. Então, acaba comércio, né, meu amigo? Virou comércio a coisa, né? Virou comércio. Virou comércio. Não tem jeito. Então, realmente não tem como. Mas é isso, é @Juliano Amistalden Rock, só procurar aí e começar já a me seguir. Maravilha. Valeu. Muito, muito bem. Valeu, Juliano. Quero agradecer, cara, de você ter participado com a gente. E agradecer também publicamente aqui o apoio que você tem dado ao The Warning Brasil, as cooperações, as colaborações que você tem feito com a gente. Eu acho que é fantástico e eu só tenho que agradecer mesmo sua força e seu incentivo que você dá para o grupo todo aí. E tamo junto, irmão. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Assim, eu que realmente agradeço vocês pelo convite, tanto, claro, para essa entrevista, mas também por conta de ter me convidado para entrar no grupo, para participar de uma
coisa que eu nunca tinha feito, que era um fã-clube. E isso fez com que eu tivesse uma visão diferente. Pois é, uma visão somos todos diferente marinheiros de primeira viagem nisso. Então, assim, foi muito legal o papo. Foi uma coisa que é uma coisa que está sendo construída aos pouquinhos. Estou participando de podcasts. Então, assim, é uma coisa que eu não esperava que iria me trazer. Estou conhecendo pessoas novas, vocês. Uhum. Então, é uma coisa que realmente faz com que eu veja que, mesmo eu não tendo nenhuma pretensão quando eu comecei lá em julho, hoje eu vejo que valeu muito a pena. Independente de se um dia eu vou monetizar ou não o canal, ou o Instagram, o que seja, a gente está aqui primeiro o pelo que amor, vale é esta relação. Minha realização, né? Sim. Exatamente. Cara, a gente só tem a desejar muito sucesso para você. Tá? Para nós. Você já faz parte aí da família The Warning, tanto o TW Army quanto a família Warning Brasil. E a gente está aí, todo mundo junto, e vamos em frente. Vamos que vamos, então. Valeu, Vamos mais uma vez, obrigado, meu irmão, pela disponibilidade aí de bater esse papo com a gente. E vamos ver se a gente a gente combina alguma coisa com o próximo aí de novo. Imagina, eu que agradeço. É nóis. Gente, obrigado. Para terminar por aí, muito rock na sua vida, né? Exato. É assim que tem muito que ser. rock na sua vida e até mais. Até a próxima. Gente, obrigado, boa noite para todo mundo. Valeu, Marcelo, valeu, Juliano. Abraço, valeu, Sacha. Valeu. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.